Olá, bem-vindos ao Vereadores BR, o seu podcast especializado em política, muito mais próximo do cidadão. Hoje nós temos aqui um convidado especial, Paulo César do Carmo, o Paulinho Maradona, vereador em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Bem-vindo no Vereadores BR. Agradeço o convite, é uma honra para nós estarmos aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse município que é tão importante no desenvolvimento, dá para dizer, de todo o estado, né? Talvez a segunda maior arrecadação do estado. Também, junto conosco, Nélio Assir, comentarista político, com mais de 40 anos, não dá para falar isso por causa da idade, né? Mas mais de 40 anos trabalhando com política. Bem-vindo, Nélio. Obrigado mais uma vez. Paulinho, seja muito bem-vindo. Márcio, 40 anos de verdade, 40 anos de vida pública, tentando ajudar os vereadores no Paraná inteiro, nas suas eleições, no seu desenvolvimento como parlamentar, mas antes de mais nada, tento me renovar toda vez. E o podcast é uma renovação na minha vida política, que é criar esse podcast e dar esse espaço aos vereadores do Paraná. Tá certo. Paulinho Maradona, da onde que veio o apelido e por que você entrou na política, cara? Então, Márcio, eu sempre falo que eu comecei tarde a entender de política. Eu comecei fazendo parte de uma associação de moradores no ano de 2012 e de lá para cá a gente foi vendo a importância de ter a política no nosso meio, e nós fomos provocados para fazer parte aí do pleito eleitoral e saí candidato na primeira eleição ali em 2016, acabamos ficando como suplente de um vereador lá, fizemos 602 votos e não desistimos da causa e continuamos. O apelido Paulinho Maradona ele surgiu em 2004, eu trabalhei 10 anos na empresa montadora Volkswagen e lá eu cheguei cabeludão, parecendo Maradona mesmo, falei, como que é o teu nome? Paulinho. Falei, não, é Maradona. E de lá pra cá esse apelido vingou e acabei sendo eleito com esse apelido. Olha que legal. Agora, São José dos Pinhais, são quantos vereadores que fazem parte lá da legislatura? Hoje nós temos 21 vereadores. 21. Já tem capacidade para mais? Nós temos capacidade para ter 23 vereadores já. Vão votar essa pauta impopular, não? Não. Até foi feita uma reunião sobre essa situação. Hoje a gente fez ali o censo, né, do IBGE foi feito. Nós temos aí uma faixa de 340 mil habitantes. Para 23 a gente pode esperar aí até os 450, então dá para segurar mais um pouco, né? Bem, com essa população, já é imaginado que tenha segundo turno em São José dos Pinhais, então? Sim, será o primeiro ano aí, nossa primeira eleição, que teremos segundo turno. Muito bem. São José dos Pinhais é um município que cresceu demais, né? Está lá o Aeroporto Internacional de Curitiba, está em São José dos Pinhais, e é uma cidade que tem as montadoras também, então a arrecadação é grande, né? Isso dá condição do município trabalhar melhor, dos vereadores ter condição de trabalho também. Claro, tendo dinheiro é mais fácil de trabalhar, né? Sim, é um município bem rico. Hoje o nosso orçamento ele gira em torno de 1 bilhão e 300 anuais. Então é um orçamento bem atrativo ali. Nós temos a Volkswagen, nós temos a Renault, nós temos a Sideral, nós temos aí que vai chegar logo a Electrolux também. Então é um município que, além de rural, ele é industrial, né? O município é bem grande, né? Ele faz limite lá com Guaratuba até, né? Exato. Serra do Mar. A gente até fala que hoje São José dos Pinhais ele é 2 vezes maior que Curitiba, né? Nós temos uma área de extensão ali de 946 km. Então 70% disso é área rural, mas é um município muito grande. Tá certo. Ô Nélio, a gente tem conversado com alguns vereadores da região metropolitana e é um desafio, né? No caso de São José dos Pinhais é uma cidade diferente, mas se você pegar outras da região metropolitana, é um desafio você fazer a cidade se desenvolver tendo Curitiba tão próximo, né? Olha, Márcio, é uma tese que eu tenho desde a época que eu estava na faculdade. O orçamento do estado do Paraná é um orçamento, se não quero errar por números, mas passa dos 20 bilhões. O orçamento de Curitiba passa de 10.
Então, você veja bem, como é difícil o governador de estado, que tem que atender 399 municípios, inclusive Curitiba, ter um orçamento que Curitiba tem praticamente a metade desse orçamento para atender só Curitiba. E eu acho aí que está um grande problema. Porque o prefeito de Curitiba ele pode fazer uma excelente administração, asfaltar os seus bairros, só quando ele chega na divisa com o município, por questão legal, ele tem que parar de fazer essa questão urbana. Aí fica para o prefeito do outro município continuar essa obra ou não ter recursos para fazer essa obra. Então você veja bem, eu uso muito o caminho aqui de Campo Largo pela Estrada Velha. Eu gosto ali, aquelas curvas, são umas curvas bonitas, casas bonitas, antigas. Então enquanto você está em Curitiba, você tem uma cidade extremamente urbanizada, asfalto novo, calçadas boas, arborizado. Quando você chega na divisa com Campo Largo, você começa com um buraco, você começa a não ter mais calçada. Então, eu acho que nós temos que ver a questão da legislação, que começar a termos obras cooperadas. O município de Curitiba, num consórcio com Campo Largo, num consórcio com Araucária, com um consórcio com São José dos Pinhais, que quando uma obra que é divisa de dois municípios, que ela seja feita ao todo, porque o paranaense é um só. Exato. Muito curitibano mora lá em São José dos Pinhais, ou curitibano que trabalha em São José dos Pinhais, e vice-versa, não pode ter a obra conclusa, porque já não está no limite do município. Então, eu acho que isso também, vereador, pode causar alguns problemas com os munícipes que lá moram. Mas o asfalto terminou ali embaixo. Por quê? Porque ali terminou Curitiba. E o recurso de Curitiba não pode ser aplicado em São José dos Pinhais. É fato, Nélio. Eu não sou nascido em São José dos Pinhais, eu moro na cidade há 24 anos. Eu vim no dia do aniversário de Curitiba, 19 de março de 1999. E eu tinha como exemplo Curitiba. Morei no bairro São Justo Tadeu e eu falei para meu pai, já que eu não vou morar em Curitiba, eu quero pelo menos estudar em Curitiba. E meu último ano do colégio, eu estudei ali no Colégio Hildebrando de Araújo. Dali, acabando o horário de escola, pegava e ia a pé, perambulando por Curitiba. E passeava por Curitiba inteiro, a pé ou de ônibus. Naquela época a passagem era 45 centavos. Então a gente rodava Curitiba. E eu via a maravilha que era Curitiba. E fomos para São José e era totalmente diferente. Então hoje, como eu estou vereador, o nosso intuito é tentar chegar bem perto de Curitiba. Hoje nós temos projetos ali de calçados, meio-fios, que hoje, infelizmente, nós tínhamos um secretário na gestão passada, que ele questionado quando foi, perguntando para ele, secretário, essas ruas aqui, é possível fazer com calçado e com meio-fio? Ele falou, vereador, prefiro 1000 vezes fazer 50 ruas sem calçado e meio-fio, do que 10 com calçado e meio-fio. Eu falei, eu acho que a tua conta está errada. Eu preferi 1000 vezes ter qualidade do que quantidade. Então é difícil, a gente está trabalhando bastante. Graças a Deus hoje nós temos um secretário bem atuante no urbanismo ali, que tem bastante projeto. E a ideia agora é a gente continuar essa pegada. Quando a gente fala nessa integração da região metropolitana, tem outras coisas, né, que são importantes também, como o Nélio falou. Lógico, essa questão viária é importante. Mas a gente tem outros, não sei se a gente pode dizer problemas, mas outros pontos que a gente tem que tocar. Porque, veja, e vocês falaram com muita propriedade. Há um tempo atrás, a gente tinha uma distância muito longa entre um município e o outro. Não que a distância aumentou, mas a questão da urbanização, ela deixou as cidades mais próximas, entre aspas. Hoje, se você está no Cajuru, se você passou a ponte, você está em Pinhais. Sempre foi assim, mas até então era um grande descampado. Isso acontece em Almirante Tamandaré, em Colombo, em Araucária, São José dos Pinhais, Campo Magro, enfim. A gente tem alguns problemas que vão da interligação do transporte, que é fundamental, né? Isso já é uma realidade, a gente tem muito bom isso, mas a gente tem outros problemas. Se você for agora no posto de saúde do Boa Vista, por exemplo, 33% dos atendimentos são da região metropolitana. Gente que vem de Colombo, que às vezes não investe tanto na saúde para utilizar
o atendimento médico daqui. Se você for agora no centro de Curitiba, né, não sei se você sabe disso, 26% das pessoas em situação de rua são da região metropolitana. Então a gente tem que pensar nessas integrações em todos os aspectos. Não existe mais Curitiba sozinha, não é uma ilha, né? É a grande Curitiba e a gente precisa conversar mais, talvez, né? Os legislativos e os executivos aí. A gente precisa andar em conjunto, né? Acho que todas as câmaras da região metropolitana acho que precisa ter uma conversa para a gente poder fazer todo um trabalho aqui voltado para a população. Eu imagino que dessa forma a gente vai crescer bastante. Eu sei que, mudando um pouco de assunto, uma das tuas áreas aí é a área de ação social, realmente, né? Você começou lá como líder comunitário e tal, e hoje você trabalha bastante nessa área. Quais são os teus principais projetos, assim, na Câmara? Então, como eu falei, a gente iniciou trabalhando como liderança comunitária num bairro, fui presidente de uma associação durante 10 anos, então o terceiro setor, ele me atrai, né? A gente imagina que atraindo essas crianças para projeto social, seja para capoeira, para balé, para outros encontros, a gente evita de que esses jovens eles sejam aliciados pelo crime, né? Então esse é um trabalho bem forte que a gente vem fazendo e que a gente está dando continuidade, né? Hoje a gente valoriza bastante essa parte do terceiro setor, com associações de moradores, a gente trabalha bem em conjunto com eles, né? O terceiro setor, ele também fica muito vulnerável, né? É um assunto que a gente tem discutido muito na questão do assistencialismo, que não cabe ao vereador, né? Inclusive, não, a gente tem algumas limitações legais. Como é que faz para atender aquela pessoa que está ali, que você sempre atendeu e agora não pode mais? Essa é uma grande dificuldade que a gente teve, porque eu, antes de estar vereador, eu sou empresário. E qualquer ajuda que vinha para nós, a gente ia lá e ajudava. Hoje a gente não pode. Hoje eu não posso dar uma cesta básica, hoje eu não posso pagar uma conta do água, pagar uma conta de luz, hoje eu não posso. Hoje é impossível a gente fazer isso. E infelizmente a gente mora numa comunidade, e a comunidade vive nos pedindo. A política, infelizmente, ela tem essa ideia, né? Acho que os eleitores eles imaginam que o vereador está ali para suprir as necessidades dele, e não é verdade. O vereador está para legislar e fazer projeto de lei. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande, a gente orienta ali sempre, nós temos ali a área da assistência social, o CRAS, encaminhamos para o CRAS, precisa de suporte da saúde, vai para a saúde. Infelizmente, as pessoas querem que você fure fila e não tem como você furar fila, que é outro grande problema nosso como legislador. Eles acham que a gente tem essa possibilidade, não tem, é impossível a gente fazer isso. Então, esse é um trabalho bem árduo da gente mesmo. A gente vai chegando à situação de que a informação é que falta, né? Ou seja, vou inverter a frase. Falta informação para a população entender que não é papel do vereador, que ela tem que seguir os trâmites normais, ir no CRAS e assim por diante. É mais ou menos o assunto. Esse assunto remete a N situações. É a saúde, a educação, é a segurança, todos eles compõem os problemas que o vereador acaba tendo que resolver. E não é papel do vereador. O vereador tem que, como diz você, legislar e controlar os gastos da prefeitura, né? Fiscalizar. Mas uma coisa muito interessante, quando vendo a tua trajetória pela comunidade, né? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: é muito difícil você sair de um histórico de comunidade para sentar na cadeira de vereador, aonde você passa a ser autoridade, tá? E levar junto com você o conhecimento que você tem lá da tua base e saber que não é bem fácil resolver o problema deles? É muito difícil? É muito difícil, é muito difícil. Foi um grande dilema que a gente teve aí, porque tudo no setor público ele é burocrático, né? E, como eu falei, a gente veio de um setor privado, a gente veio naquela de ação, e ali a gente tem que estar operando de alguma forma, tendo que estar direcionando para as secretarias, tendo que estar cobrando secretarias, isso é bem difícil mesmo. Então, é um trabalho que nos deu um tempo ali para entender. Eu estou no meu primeiro mandato, então ainda a gente está calejando ali para as coisas acontecerem, mas assim, a força de vontade a gente tem, a história a gente tem,
E isso a gente nunca vai deixar de existir, não. Você tem a experiência do povo, né? Líder comunitário e tal. A experiência política te faltava, como você falou. Como que você fez para aprender os trâmites? Olha, protocolo aqui, passa na CCJ, passa na Procuradoria Juri. Foi muito difícil para entender isso? Você se qualificou? Como é que foi? Foi na prática. Eu fiz questão de fazer parte das comissões para a gente ter esse entendimento. Hoje faço parte da comissão da CCJ, que é uma das comissões mais importantes em qualquer Câmara, em qualquer Assembleia. Faço parte da comissão da Saúde, para a gente pegar na prática a experiência. Então, é difícil, a gente tem aquela parte pessoal boa, só que daí faltou essa parte política. E hoje ainda a gente está calejando nela, mas vai dar certo. E na parte política? Vai para a reeleição? Vamos firme e forte para a reeleição. A gente tem uma atuação bem forte ali na região. Eu moro numa comunidade carente, a região do Jardim Itália, Santo Antônio, Colônia Rio Grande. E na primeira eleição que a gente fez foi 602 votos, na segunda já aumentamos para 1.228 votos, dobramos. E agora a meta é dobrar mais ainda. Então, a gente está firme e forte para a reeleição. Conseguimos vários avanços para a região, que era uma comunidade que estava muito abandonada. A gente fez história por ser o primeiro vereador eleito daquela região. Aquela região não existia nenhum vereador antes. E a gente conseguiu fazer isso. Então, conseguimos vários avanços com isso. Que eu falo que a gente não gostava da política. E quando a gente começou a estar nela, a gente entendeu que a política ela é necessária, sim. A gente precisa ter um representante lá para estar apontando e provocando o setor público ali para que as coisas aconteçam ali na região, né? Tem alguma coisa que te decepcionou? Né? Falou assim, puxa, isso na política, fiquei decepcionado com isso. Pô. Márcio, eu digo que a demora... A burocracia? A burocracia, ela mata, assim, sabe? Ela é difícil. São vários avanços que a gente tem. Nós temos um trabalho bem forte com as psicopedagogas. Elas passaram ali por um concurso em 2019 e desde lá não estão sendo chamadas. E no primeiro ano de mandato elas nos procuraram, nos acionaram, nos provocaram e nós estamos há 3 anos lutando porque elas sejam ali nomeadas no município, né? Então, essa burocracia que tem aí no setor público é difícil, sabe? É difícil. E qual é a relação sua e da Câmara com a prefeita Nina Singer? Minha é ótima. A Câmara hoje, nós somos 21 vereadores, nós estamos ali com 12 vereadores da base, da situação, 10 vereadores da oposição. Bastante. 9 vereadores da oposição. Mas tem um diálogo bem interessante ali, sim. Não se trava pauta, não se trava projeto. Logicamente que há discussões, mas é algo bem interessante ali. Nélio, essa questão de relação entre Câmara e Prefeitura, lógico, todos são concorrentes, mas não são adversários, né? Tem que trabalhar junto, porque às vezes você precisa convencer o vereador da oposição que o teu projeto é bom. Então você tem que ter um bom diálogo, uma conversa. E acho que essa é a essência da política, né, Nélio? É a essência não só da política, é a essência da vizinhança. Porque você mora no mesmo município. Seus benefícios que você propõe ao executivo vão atingir a tua comunidade, vão estar atingindo eleitores do outro vereador também. Você não tem o mando político de uma região. Você tem alguns votos naquela região. Outros vereadores também o têm. Então, toda vez que você propõe alguma coisa para o executivo, você está beneficiando os teus eleitores e os eleitores dos demais parlamentares que lá estão. E, na verdade, você está ajudando o crescimento do município. Então, Câmara e Prefeitura, situação e oposição, tem que sempre saber que moram embaixo do mesmo teto. Eu sempre falo, né, assim, que Câmara e Prefeitura são poderes independentes, mas nós precisamos agir em harmonia, senão o município não cresce. Essa guerra, esse atrito, se caso houver, e dependendo da forma como for, ela vai travar muito o desenvolvimento do município. Da mesma forma, a gente fala na Câmara Municipal. Hoje nós somos 21 vereadores
E para estar lá, os 21 vereadores, a gente não dependeu de nenhum deles. Pelo contrário, até na maioria das vezes foram puxando o nosso tapete, né? A gente dependeu do eleitor para estar lá. Mas para exercer esse mandato, esses 3 anos de mandato, a gente depende dos vereadores. Um depende do outro. Porque senão o projeto vai travar, a pauta vai travar. Então a gente precisa agir em harmonia. Logicamente, temos ideias diferentes, temos posicionamentos diferentes, mas temos que entender que o propósito é um só, é a população. São José dos Pinhais tem um deputado federal, né? Tem o deputado lá, o Geraldo Mendes, tem o deputado estadual também, e uma ocasião nós nos encontramos em Brasília, né? Como é que é essa relação com os outros poderes? Assim, a Câmara de Vereadores tem uma relação boa com a Assembleia Legislativa, por exemplo, e com a Câmara Federal? Sim. Nós temos hoje, inclusive o Geraldo Mendes, eu fui o primeiro político de São José que apertou a mão dele, que falei, não, estamos juntos, vamos para frente, vamos fazer você fazer história. O Geraldo não era conhecido e acabou se tornando aí um deputado federal, hoje atuando muito forte ali, Partido União. Thiago Bir é ícone lá na cidade nossa, filho do Francisco Bir, que foi 20 anos como deputado federal, deputado estadual, e hoje deixou esse legado para o filho. Então, nós temos uma atrativa bem boa ali, tanto com o estadual como com o federal. E também conseguimos abrir portas para outros deputados ali, que já estão vindo ali com a gente também, conversar, porque é importante isso. Eu fui semana retrasada para Brasília, retornei para Brasília semana retrasada. Eu tive agenda com 10 deputados federais, tive agenda com 3 senadores, para trazer esses recursos que estão lá na União para a gente, para o nosso município. Tá certo. Quando a gente fala nessa relação próxima com os poderes, as coisas acontecem no município, né? É no município que a gente precisa de vaga de creche, é no município que a gente precisa que o cidadão está sendo assaltado na rua, é no município que a gente precisa de vaga de hospital e assim por diante, né? E a gente vê que existe uma desigualdade muito grande nessa questão dos impostos e do retorno para a cidade, né? Isso é bem complicado. O imposto, praticamente 80% dele está indo para Brasília e não está retornando para o município. Nós, enquanto São José dos Pinhais ali, nós ficamos 4 anos desassistidos, o deputado federal. E agora, com o Geraldo Mendes, a ideia agora é a gente conseguir captar o máximo de recursos que a gente consiga ali para trazer para o nosso município novamente, né? Eu levei vários projetos lá, seja para a CEMEI, seja para a UBS, seja para o hospital, seja para a escola também. Então, vamos ver se a gente consegue algum retorno disso. Ô Nélio, deixa eu te perguntar uma coisa. O que a eleição de 2022 reflete na eleição de 2024? Você acha que tem a relação? Quer dizer, essa base política, essa direita e contra a esquerda... Se você acha que também colocar uma calça curta, você não vai, né? Essa direita contra a esquerda vai acontecer de novo nas eleições municipais? Eu acho que vai acontecer mais profundamente que aconteceu em 22. Porque, veja bem, vamos falar de política nacional, então, um pouco, vereador. Me perdoe, nós fugimos um pouco de São José dos Pinhais. O fato da inegibilidade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ela teve um fundamento político, né? Só que a minha avaliação é um tiro que saiu pela culatra. Porque deixaram o Bolsonaro agora livre. Ele pode fazer campanha e não está dizendo que ele não pode ser eleito. Então ele pode fazer campanha durante 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, não sou candidato a nada, estou inelegível. Então, aonde ele for, ele vai estar arregimentando multidões e vai estar falando de política e não vai poder ser dado como antecipação de campanha, porque ele não é candidato. Então eu acredito o seguinte, eleição de 24, Bolsonaro vai interferir sim nas eleições das grandes cidades. Muito. Acredito até que a direita deva fazer 60%, 70% dos prefeitos das grandes cidades. E isso vai refletir em 26, porque 26 teremos uma nova eleição para presidente da República. E você sabe que mesmo que com 5.565 municípios, se eu não me engano, a eleição é decidida em 100 municípios do Brasil. São 100 municípios que decidem a eleição, tá? Pela densidade eleitoral. E se nesses 100 municípios maiores do Brasil,
São José dos Pinhais incluso, porque está com 199.817 eleitores. Sabia desse número já, vereador? Não, Faltam 200 e poucos eleitores para ter o segundo turno. Não, já aumentamos. Não, o IBGE soltou ontem o número exato. Mas como vão ter novos eleitores de agora até maio, né, que são os pessoas que se mudaram, ou jovens que vão completar 16 anos, vai passar tranquilamente dos 200 mil. Teremos uma eleição em 24 com 2 turnos lá em São José dos Pinhais. Então, cidades como São José, Campinas, cidades grandes, né? Londrina, Maringá, Joinville, serão as cidades onde eu acredito que a direita vai fazer um peso específico muito grande. Então, respondendo a tua pergunta, Márcio, Boa. Bolsonaro vai interferir bastante. Então, e cada eleição é uma diferente da outra, né? Essa é a tua terceira eleição que você disputa? Minha terceira que eu disputo. Terceira que eu disputo, a sexta que eu participo. A sexta que você participa. E 2020 foi a mais diferentona de todas, né? No meio da pandemia, como é que foi fazer campanha no meio da pandemia sem poder sair pra rua? Foi difícil, hein? Foi difícil, de máscara, não tendo que apertar a mão de ninguém, álcool e gel. Eu fiz minha campanha em cima de uma Toyotinha 77, com uma caixinha de som do lado, só acenando para todo mundo. Mas foi interessante. A gente viu ali que a população ela abraçou realmente a causa. A gente viu quem realmente estava com a gente, né? Vereador, tem alguns parlamentares municipais que dedicam boa parte do seu trabalho na zeladoria, cuidando não que seja a função dele, né? Porque a prefeitura que executa as obras, mas intermediando o asfalto, lombada, poda de árvore, não sei o que, aquela coisa. Tem vereadores que são mais legisladores, produzem leis, ficam lá trabalhando nisso e tal. Qual é o seu perfil? Então, eu trabalho bastante na questão também das obras na região. Como eu falei, a gente veio de uma comunidade bem carente, é uma comunidade bem desassistida, não deixando de legislar, não deixando de criar projeto de lei. Nós temos aí 44 projetos de lei ao longo de 3 anos apresentados, desses 18 já foram aprovados, sancionados, e não deixando de atuar na parte ali que é das obras, né? Que a gente necessita ali, que é a visão que a população tem ali, né? Questão de asfalto, questão de praças, áreas de lazer, revitalização em UBS. A gente sabe que isso tudo é de responsabilidade do executivo, mas se não houver uma provocação, se não tiver uma cobrança ali, uma fiscalização, ela não vai existir, né? E como está se preparando para 2024? Estamos se qualificando. Desculpe, digita lá. Continua, faça a pergunta. Minha tosse para enfermar. Então, 3, 2, 1. E já afirmou que vai ser candidato em 2024 e já está se preparando para isso? É mais uma eleição difícil, né? Sim, irmão. A reeleição, acho que ela é a mais difícil, né? E eu vou participar da primeira reeleição, então a gente vai ser testado aí pela primeira vez. A gente fala que lá atrás a gente era uma promessa, o que os outros não vão fazer, a gente vai tentar fazer, executar. E agora não, agora a gente é uma realidade. Então, a gente vai ser questionado. Mas por que você se comprometeu com isso e não fez? Mas e aquilo lá? Mas por que você deixou de me conversar comigo? Enfim, são vários questionamentos que irão vir, que a gente vai ter que analisar tudo, ter discernimento, ter luta, ter garra, para não desistir jamais. Agora, tem muitos especialistas dizendo que esta eleição é a eleição das redes sociais. Mas ainda tem muita gente que não tem rede social. Como é que vai fazer campanha nesse sentido? E principalmente em São José dos Pinhais, como você falou, é uma cidade grande, tem uma área rural enorme. Como fazer campanha e tentar atingir o maior número de pessoas? Então, eu trabalho as duas plataformas, né? Trabalho muito forte a rede social, né? Tanto no Instagram como no Facebook, no YouTube, TikTok, enfim. A gente é bem Faz atuante. dancinha no TikTok também? Algumas sim. Mas a gente é bem atuante nessa parte, para buscar esse público jovem também, né? E eu não deixo de fazer, e eu gosto de estar conversando com o morador, indo de casa em casa, apertando a mão, conversando, dando essa atenção. Então a gente consegue fazer essas duas atuações, né? Eu tenho um ditado que eu sempre uso, que a política não pode ser... Ela tem que ser séria, mas ela não pode ser chata. Sim.
E a gente conversando fora dos bastidores, né, Nélio? A gente deixando a política chata, a gente afasta mais ainda os jovens. E o objetivo é aproximá-los da política para que eles entendam qual é o papel do vereador, do deputado. E é complicado isso, né? Você deixar a política que ela não seja chata, mas que ela seja séria. Sim, inclusive... Desculpe, e sem perder a credibilidade, né? Exato. Nós temos ali na cidade de São José dos Pinhais a Escola da Cidadania, na Câmara Municipal. Ali nós temos o Parlamento Jovem, que seria o vereador mirim. E na Escola da Cidadania, nós temos ali vários projetos, várias ações de trazer a escola para a Câmara Municipal para entender sobre política. Então lá vem um grupo de 40, 50 pessoas, 40, 50 jovens e conversam com os vereadores. Perguntam, questionam, elaboram elaboram demandas e nós somos confrontados por esses jovens, né? Então é bem bacana ter essa aproximação do jovem, que é um público que está aí, vai ser o nosso futuro. Então é necessário dar essa importância a eles também, né? Ô Nélio, tem algumas pessoas que dizem que político não tem vácuo. Você perdeu o teu cargo, já era. É difícil, a não ser que você tenha uma boa relação de repente, com o executivo que se reelegeu, que se elegeu e assim por diante. Perdeu o cargo, perdeu as possibilidades, né? Perdeu sua equipe. Mas político tem legado. É isso mesmo? Político tem legado. Tanto tem legado que, se você percorrer o interior do Paraná, nessa legislatura, em função da eleição de 2022, eu fiz mais de 60 mil quilômetros pelo interior do Paraná. Conversando com prefeitos, com vereadores, levando a possibilidade de candidaturas para deputado estadual e federal. E o que eu encontrei? Como eu comecei a política em 1982, com a eleição do então governador José Richa. Quer dizer, eu sou velhinho nessa história já. Né? O que eu encontrei nessas prefeituras? Filhos, sobrinhos, netos, daqueles prefeitos e vereadores que a gente conviveu nos anos 80, nos anos 90, até 2012. Hoje é uma nova geração, mas é uma geração que vem de pais, de tios, de avós, que militaram na política no passado no estado do Paraná. Então você deixa legado sim. Então tudo que você faz aqui como vereador, teu filho, teu neto, teu sobrinho, um dia vai usar, olha, eu sou sobrinho do fulano, eu sou filho do fulano. Isso tem valor e tem peso. E é isso, Márcio, né, que eu quero deixar em São José, principalmente na minha região. Eu falo que político sem mandato não é nada, mas eu quero deixar um legado na cidade. Então, enquanto a gente estiver atuando nessa área política, eu nunca quis atuar nisso, nunca me interessei por política. A gente foi provocado a estar na política. E agora que a gente está nesse meio, eu falo que a gente precisa deixar uma marca. Então, é legal você ver uma criança, uma pessoa, um eleitor, um morador, chegar e falar assim, isso só aconteceu porque o vereador intermediou, o vereador cobrou, o vereador correu atrás. Enfim, a gente quer deixar um legado bem forte. Foi o vereador que fez, não foi que fez. Sim. Quem fez é o executivo. Mas foi o vereador que proporcionou que aquilo fosse feito. Bem, isso é legado. Eu queria falar um pouquinho, mudando de assunto, falar do transporte público, que liga Curitiba a São José dos Pinhais, que é um assunto polêmico, porque as pessoas discutem valor, discutem qualidade. E eu sei que lá em São José dos Pinhais teve a CPI do transporte público e você fez parte dessa CPI, né? Sim. Isso vai ficar de legado? Fica de legado também. Lógico, se tiver uma conclusão também, né? Eu, enquanto líder comunitário, lá em 2015, eu fiz essa primeira provocação à Câmara Municipal dos Vereadores para montar essa CPI, porque lá atrás eles estavam tentando demitir, acabaram demitindo, né, os cobradores de ônibus, e não tive êxito naquela época. Então, quando a gente assumiu ali a cadeira de vereador, nosso primeiro ato foi a gente montar essa CPI. Não posso esquecer de alguém aqui, mas vereador Wilson Cabelo, vereador Wellington Leitão, vereador Sinésio, vereador Renan Machado, vereador Possebon, vereador Alex e eu, vereador Paulinho Maradona. Fomos 7 que montamos essa CPI e
E eu fui um dos que fui mais atuante nessa CPI ali. A gente conseguiu buscar, né, e trazer várias irregularidades. Nós temos somente 2 empresas lá na cidade de São José dos Pinhais, a Autoviação São José e a Autoviação São Jotur, lote 1 e lote 2. É um contrato que foi feito lá em 2012, com validade de 15 anos, ou seja, tem mais 4 anos aí. E né, lá a gente conseguiu fiscalizar ônibus queimado em 2010, que estava no contrato, estava no relatório para que fosse feito a composição dos ônibus ali. Então ali já houve uma irregularidade. Ônibus que rodava 10 anos aqui em Curitiba era pintado e era emprestado ou era entregado para São José, e nós temos ali uma idade limite de 10 anos no transporte público de São José dos Pinhais. 15% dessa frota pode ultrapassar 12 anos. Então, ou seja, ultrapassou 18 anos ali. Então, houve também essa irregularidade. Então, nós fizemos um relatório muito bem elaborado, encaminhamos para o Ministério Público. O Ministério Público hoje está com ele na pauta, está na mesa, só que ainda não decidiu nada. Então, nós estamos agora só esperando o Ministério Público atuar. Nessa CPI foi avaliado também, ou investigado, né, dá para dizer assim, a questão do custo da passagem? Quanto é que está a passagem em São José dos Pinhais? E foi estudado isso também? Foi estudado também. Hoje ele abaixou. Nós estávamos com a passagem no valor de R$ 4,75 no cartão. Agora foi para R$ 4,60, através de um projeto de lei que a gente conseguiu fazer sobre a redução do ISS no município para as empresas de transporte coletivo. Conseguimos reduzir em 15 centavos. Nós temos um problema muito grande ali em São José, que o contrato que foi feito e elaborado em 2012, ele não é sobre o índice de quilometragem rodada. Quem paga o transporte coletivo é somente o passageiro. E isso dificulta um pouquinho ali a questão da passagem. Daí foi elaborado um valor X de passageiro nesse contrato. Eu vou chutar aqui. Colocaram lá uma faixa de 1 milhão de passageiros por mês em São José dos Pinhais. Esse número nunca existiu. 3, 4 meses depois, esse número caiu para 700. E daí as empresas já pediram um reequilíbrio perante a empresa. Já judicializaram, perante a prefeitura, já judicializaram esse pedido, né? Então, hoje, eles pedem na justiça mais de 5 milhões de reais por desequilíbrio de contrato, né? E o contrato lá está prestes a encerrar ou como é que está? Tem mais 4 anos. Mas a nossa meta ali é a quebra do contrato. E fazer um novo contrato, uma nova licitação. Hoje, infelizmente, São José não tem subsídio, o que dificulta bastante também a questão dos valores do transporte, assim como é em Curitiba, assim como é em Araucária. Paranaguá é tarifa zero. Paranaguá é zero. E em São José, infelizmente, nós não temos subsídio. Eu acho que São José, no meu ponto de vista, é a irmã mais querida de Curitiba. É uma cidade muito próspera, próxima, mas as filas de São José para Curitiba, na parte da manhã, Avenida das Torres. Ontem, inclusive, eu levantei cedo, tinha um dentista, meu dentista é lá em São José dos Pinhais. Eu fui do viaduto do Paraná Clube até aquela escola de alemães que tem já quase no viaduto de São José dos Pinhais, olhando a fila de acesso a Curitiba. Temos que encontrar soluções. Marechal Floriano foi diminuída na sua largura em função dos ônibus. A Avenida das Torres tem 3 pistas. Está na hora de começar, acho que a cidade de São José e Curitiba, procurar uma alternativa para a circulação dos curitibanos e dos moradores de São José nesse acesso de ida e volta. Eu também concordo, né? Nós temos um projeto já antigo aí, né, do metrô, e eu acho que era algo viável, era algo a ser discutido também aí, né? Quando a gente discute o transporte público,
a gente discute mobilidade também. Mobilidade urbana. Porque, veja, quando você vê um baita de um congestionamento e você começa a analisar, tem uma pessoa em cada carro, 2 pessoas em cada carro. Então, se você coloca pensando, né, lógico, cada um tem a sua história, o seu porquê que está de carro, o acesso aos ônibus e tal. Mas se a gente pensar que um ônibus leva quantas pessoas? Quantos carros a menos teriam? Mas para que o ônibus tenha condição de ser melhor que o automóvel, ele tem que ser mais acessível financeiramente. Não, ele tem que ser mais acessível financeiramente, ele tem que ser mais rápido. E mais confortável. E mais confortável. Exato. Então, quer dizer, a gente só vai conseguir melhorar a mobilidade se ele tiver vias exclusivas. Em Curitiba isso já está se tornando já está tendo um volume maior. Mas, por exemplo, nós temos as canaletas, que foram criadas no final dos anos 70. Isso colocou Curitiba como destaque no transporte público e até hoje é. Eu participei de um congresso em Brasília para discutir a mobilidade urbana e a criação do SUM, Sistema Único de Mobilidade, no formato do SUS, por exemplo, né, ou do SUAS, da saúde e da ação social. E a proposta é exatamente essa, analisar o transporte público como um todo. Porque, veja, se o ônibus está caro, às vezes 3 ou 4 pessoas que vão para o mesmo destino pegam um Uber, que é mais rápido, entre aspas, mais confortável e enfim, comodidade. Agora, se você tem um transporte público de qualidade, a gente consegue, inclusive, melhorar a mobilidade também, né? Eu acho que essa é uma solução. E quando houve a retirada das torres, né, na avenida, eu pensei na hora, tá aí o corredor para solucionar o problema da mobilidade entre São José dos Pinhais e Curitiba. Não foi assim que pensaram, né? Fizeram o cabeamento naquele buraco ali, mas ali estaria pronto um corredor para a mobilidade de ônibus de 2, 3, 4 tribus, quadribus, circular em alta velocidade e com grande rapidez e conforto. Mas eu acho que nós vamos ter que pensar nisso logo, logo. Eu também imagino isso, porque quanto menos tempo uma pessoa ela fica dentro de um ônibus, mais qualidade de vida ela vai ter, né? Muito bem. Além do transporte público, da CPI do transporte público, tem outro projeto que o senhor vai levar, contar para os netos, olha, eu sou autor dessa lei número tal. Nós temos o primeiro projeto nosso, foi o projeto do Janeiro Branco, nós encaminhamos ali em 2021, sobre a questão da saúde mental, né? Eu passei por uma depressão bem profunda em 2017, devido até à questão da eleição de 2016, que, como eu falei, a gente não tinha essa noção política e a gente imaginava... Quando perde, que a gente perde uma eleição... e a gente imaginava, pô, eu sou cheio de amigo, tenho muito amigo, jogo bola, pô, estamos aí para cima e para baixo com o pessoal, e aquele pessoal que nos traiu, e aquilo nos baqueou de um jeito, assim, falei, nossa, e aquilo me derrubou de um jeito, e eu tive uma depressão bem forte, então... Falei, a gente precisa expor isso, a gente precisa falar sobre isso. Daí, meu primeiro projeto de lei foi sobre a questão do Janeiro Branco. Nós temos ali a questão do projeto de alfabetização da terceira idade, descentralizando esse serviço para as comunidades, que é outro projeto bem interessante, que hoje pessoas da melhor idade, a gente tem bastante grupos da melhor idade lá em São José dos Pinhais, elas também mexem no celular, também mexem no computador, e elas precisam saber como que funciona. Então, nós conseguimos também elaborar esse projeto, bem interessante para nós. Nós temos um projeto em conjunto com o vereador Renan Machado, que é sobre a questão do teste do asfalto, que é bem importante em São José dos Pinhais, por ser uma cidade meio úmida. Nosso asfalto ele é concluído num dia, uma semana depois ele está virado em buraco ou está tendo rachadura. Então, é outro projeto bem interessante que a gente tem que está elaborando. Outro projeto que daí a gente comemorar dia, mas eu acho bem interessante também, porque valoriza a classe, é do Dia Municipal do Paratleta. A gente conseguiu mobilizar bastante paratletas lá na nossa cidade de São José dos Pinhais. Inclusive, eu ressalto aqui o nosso amigo paratleta, o Eduardo França, que ele é corredor de cadeira de roda. Então, em nome dele, a gente conseguiu elaborar esse projeto, ele nos procurou e a gente conseguiu elaborar e a prefeita sancionou. Também muito interessante esse projeto. E pronto para 24, vereador? Prontíssimo. Como disse você no começo, dobrei a primeira eleição, fiz dobrado na segunda
Dobrar na terceira? E a meta agora é dobrar na terceira. A gente está aí trabalhando 3 anos firme e forte, não deixamos de sair para a rua, conversar com o morador, de estar ali sempre dando essa atenção. Que a gente tem aquela falácia, né, de que o vereador só aparece de 4 em 4 anos. A gente desmistificou isso, a gente conseguiu ali, o público que a gente tem ali, a gente conseguiu fazer um mapeamento, a gente conseguiu atender esse pessoal. E o restante é mais, né? Bem, a eleição para vereador é a mais difícil, né? Em Curitiba, em 2020, foram 1.300 candidatos para 38 vagas. Se fosse uma prova técnica, seria mais concorrido do que o curso de medicina. Não só por isso. Eu digo o seguinte, por que a eleição de vereador é a mais difícil de todas? Vamos pegar cidades pequenas, não vamos pensar só em Curitiba. Uma cidade de 20 mil eleitores, não é uma cidade pequena, vai ter 9 ou 11 vagas na Câmara. Pelo número de partidos que nós temos hoje, 18 partidos, 20 partidos concorrendo, com 12 ou 13 candidatos. Aí nós estamos 200 candidatos. 200 candidatos. Cada candidato tem pai e tem mãe. São 2 famílias diferentes. A família do pai, a família da mãe. Então nós já temos 400 famílias envoltas na política. Se veja a dificuldade que é que você conseguiu o coeficiente eleitoral, se praticamente 5% das famílias da cidade estão envoltas na política. É a eleição mais difícil que existe de vereador. Ele tem que convencer a sua família, a família dos seus vizinhos, os seus vizinhos. E então eu dou um valor muito grande ao vereador. Parabéns àqueles que conseguem. E aqueles que não conseguem, continuem tentando. Você está em qual partido? Hoje eu sou do PSD. Sempre foi PSD? Sempre fui. Não, minha primeira eleição eu participei pelo Rede. Mas é que a gente tinha um entendimento político ali, naquela época a gente quis fazer parte de um pleito eleitoral e como era uma renovação, o entendimento era o quê? Eu não quero me vincular a nenhum candidato que já foi vereador, ou está vereador, ou já foi prefeito, ou está concorrendo a prefeito. Então a gente tentou pegar algo novo ali. Daí surgiu o Rede, nos fizeram um convite, na época o candidato a prefeito era o Mauro Quinorte, juntamente com o vice, o Pedro Scherer, e daquele partido a gente conseguiu eleger o professor Marcelo. E acabando a eleição, a gente já se filiou ao PSD, e daí a gente se mantém. Hoje o PSD é o maior partido do estado, né? Tem o governador, tem o prefeito e o vice de Curitiba, e eu acho que são pelo menos mais uns quase 300 entre prefeitos e vice-prefeitos, né? Vai manter PSD? Até o último momento vamos manter. Hoje é um partido em São José dos Pinhais que ele é o mais atrativo, né? A nossa prefeita, que hoje ela está no Cidadania, ela vai vir para o PSD. Então, é um partido aí que na eleição de 2020 tinha 4 vereadores. Provavelmente um ali não vai continuar, mas os outros 3 vão continuar firme e forte ali no PSD. E a gente vai agora compor com o restante ali para a gente poder colocar o máximo possível de cadeiras ali. Como que é a oposição lá tem briga, assim, nas sessões plenárias de vocês? Aquele bate-boca, porque o seu presidente, porque o meu presidente. Então, Márcio, o pessoal fala, né, os políticos antigos, lá nós temos ali o vereador Ailton Fenemê, que tem 5 mandatos, o vereador Zé Vieira, que tem 6 mandatos, daí nós temos o vereador Abelino, que tem 3 mandatos, Gilberto Mello tem 3 mandatos. Eles sempre comentam com a gente nos corredores políticos ali que nunca houve uma oposição tão forte como está tendo hoje, né? Eu sou situação, eu sou da base, mas nunca houve essa oposição tão forte como tem hoje. Inclusive, eles montaram lá uma blitz da fiscalização. Eles têm um modus operandi bem, bem bacana ali que eu consigo até parabenizá-los, assim, sabe? Ultimamente, as nossas sessões plenárias lá, elas estão pegando fogo. Nós temos ali nas sessões na terça-feira, a partir das 9 da manhã, e às quinta-feiras, são 2 sessões na semana. A princípio, no início do mandato, terminava ali na faixa de 10 horas, 10h30, 11 horas. Agora estende até as 13 horas, às vezes 13h30, pelos debates políticos que estão tendo ali.
Mas é bem bacana, é legal. O bom é que é no ambiente do respeito ali, no ambiente das ideias. É democracia, né? Democracia. Essa oposição, ela não é uma oposição direita-esquerda, é uma oposição local. É uma oposição local. E tem vereadores de esquerda lá, por exemplo? Eles são... Na realidade, hoje a nossa Câmara Municipal, hoje ela é mais na parte da esquerda do que da direita. Eu me considero da direita, mas hoje a parte da esquerda ela se sobressai ali. Mas não há uma militância assim hoje em São José sobre direita e esquerda. Às vezes tem algum debate ideológico ali, mas é bem pouco. Mas não existe aquele debate sobre o conservadorismo, sobre linguagem de gênero, linguagem neutra, enfim, o todos, todas, enfim, não existe esse debate assim aflorado, né? Certo. E o senhor acompanha a política dos municípios no entorno também? Há conversas assim também, não? Porque a gente falou de Curitiba, claro, o Nélio falou, vamos fugir um pouco de Curitiba, mas está todo mundo meio junto aqui agora, né? São 29 municípios que precisam, de certa forma, falar a mesma língua, né? Sim, eu tenho uma conversa bem interessante com o pessoal de Araucária, o pessoal ali da Fazenda Rio Grande, Matinhos, que é a minha terrinha lá, eu converso bastante com os vereadores de lá também. Então a gente tem uma atuação bem forte com outras câmaras municipais. Bem, 2024 está aí, o vereador já falou que vai para o pleito e futuro político, né? Porque é jovem na política, assim como eu, nós estamos no primeiro mandato, a gente tem muita coisa ainda, né? Tem muita lenha para queimar ainda, né, vereador? Vocês já estão se lançando a prefeito? Não. Mas é uma construção, né? Eu digo que são etapas, né? Eu falo que eu não quero ser vereador eterno, estar vereador eterno. Eu não quero ter 6 mandatos. E respeito quem tem, mas a gente quer tentar subir degraus. Eu quero o trabalho que a gente desenvolve hoje em São José dos Pinhais, a gente quer tentar desenvolver aí com o seu tempo em outros lugares. Mas é assim que faz política. Eu fiz a brincadeira que estão se lançando a prefeito, mas é uma questão normal. O vereador que tem um bom trabalho, ele sempre é lembrado. Vai chegar um momento que vão te chamar para compor uma chapa executiva, ou como vice-prefeito, ou como prefeito, ou mesmo, quem sabe, um cargo na Assembleia Legislativa. O importante, vereador, é que fazer o bem sem ver a quem. Uma vez me perguntaram, num debate político, o porquê do poder. Aí várias pessoas eram deputados, vereadores, tinha até o senador na mesa. Cada um deu a sua visão do poder. Aí perguntaram para mim, né, que eu nunca disputei eleição nenhuma, eu só coordenei eleições e ganhei algumas, né? O poder. Eu cheguei à seguinte conclusão, lendo alguns teóricos da política, mas para mim o poder só se justifica para poder fazer mais. Você, como empresário, pode fazer muita coisa, mas chega um momento que tem um limite com a tua empresa, não se quebra a empresa. Você, como político, você pode fazer mais. Então, o poder só se justifica para poder fazer mais. Meus parabéns pelo teu trabalho. É isso aí, Nélio. Assim, eu sempre falo que eu não tenho ganância nenhuma pelo poder. Eu tenho ganância em ajudar as pessoas. Quem me conhece aí, desde quando eu vim para São José dos Pinhais, não mudei uma vírgula do que eu sou. Não mudei nada. Continuo na mesma casa, lá na rua João Batista Carvalho de Oliveira, número 78, lá no Moradias Trevisan, São José dos Pinhais. Continuo no mesmo lugar. Continuo conversando com as mesmas pessoas, porque às vezes o poder ele te traz uma soberba, uma ganância, e isso, graças a Deus, ela não me aflorou, sabe? Então, eu estou bem tranquilo. Hoje eu estou numa posição que a ideia é ser uma ponte para ajudar as pessoas. Muito bem, infelizmente estamos chegando ao fim, tinha muitas outras coisas para a gente conversar aqui, mas eu quero agradecer então, vereador, pela disponibilidade de estar aqui conosco, suas considerações finais aí. Obrigado, Márcio, obrigado, Nélio, uma aula de política aqui, agradeço mesmo o convite, uma honra ter participado aqui, ser um dos primeiros a participar deste programa, e queria agradecer em primeira mão aqui a minha equipe de assessoria, que o vereador ele não faz nada sozinho, sem ter uma equipe boa, de excelência, a gente consegue evoluir, consegue superar etapas. Tenho que agradecer demais a minha família, a minha esposa. Amanhã
estaremos completando 20 anos juntos, 24 anos juntos. Ó, quero não apanhar aqui. Não era data. Estaremos completando 20 Difícil errar 7 de setembro, meu. 7 de setembro? Você casou em 7 de setembro? Não, eu vou casar dia 8. Eu enrolei minha esposa durante 24 anos. Você vai casar dia agora? 8, Vai casar dia 8 agora? Dia 8 eu caso Parabéns com ao ela. casal. Dia 8 eu caso. Então, agradecer a minha família, minha esposa, Catiane. Hoje, se eu estou vereador, eu devo praticamente tudo isso a ela, porque ela que sempre esteve ali do meu lado, ela que me segurou, ela que me manteve aqui em São José, porque eu falei, quando meu pai veio trabalhar aqui em São José, e eu me enchi o saco dele, falei, pai, eu quero ir para lá, e fui, daí acabou o trabalho do meu pai, e ele voltou para Paranaguá, e ele queria que eu voltasse, porque eu era de menor. Eu tinha conhecido a Catiane. Falei, não, pai, eu não vou. Eu vou ficar aqui. O amor falou mais alto. Então, ela me segurou aqui. Hoje, graças a Deus, a gente está onde está, né? Eu vim para cá sem CPF, sem conta no banco. E hoje a gente está vereadora. Então, gratidão enorme aí a Catiane. Me deu 2 filhos lindos. O Derek, que recentemente completou aí 20 anos, né? Dia 27 de agosto, agora fez 20 anos. O Patrick, que já... 4 de setembro agora também fez 13 anos. É uma família linda que eu tenho aí e que eu tenho a honra de compartilhar. Muito bem, Nélio, obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço a tua presença e estamos muito felizes com a sua presença, vereador. Obrigado. Muito bem, chegamos então ao final de mais um Vereadores BR. Hoje entrevistamos aqui o Paulo César do Carmo, o Paulinho Maradona, vereador de São José dos Pinhais. O Vereadores BR é um podcast especializado em política, muito mais próximo do cidadão. Até a próxima.